Oi, gente. Bom, a gente está juntando vídeos aqui nesse canal com o objetivo principal de a gente conseguir ajudar os alunos dentro das disciplinas de Química Orgânica do C10. Meu nome é Camila, eu sou do Polo de Paracambi e trabalhei com curso de licenciatura em Química da UEM. Falando especificamente da Química Orgânica 1, a gente vai resolver alguns exercícios e revisar alguns conceitos dentro de Química Orgânica. Lista 1, exercício número 4, é um exercício que vai trazer para a gente uma questão com relação à estrutura de Lewis e à hibridização de átomos. Bom, a gente pode começar falando sobre as estruturas de Lewis. Estrutura de Lewis, por definição, é aquelas onde a gente vai escrever o símbolo do meu átomo e vai colocar ao redor dele todos os elétrons da camada de valência. Para que a gente faz isso? Para a gente conseguir visualizar melhor as nossas ligações covalentes. Quando a gente está desenhando a estrutura de Lewis, a gente não está preocupado, por exemplo, com geometria do nosso átomo. Então, ele quer a estrutura de Lewis do formaldeído. E ele dá a fórmula. Diz que o formaldeído tem um carbono, 2 hidrogênios e um oxigênio. A gente tem que decidir o quê? Quem é o átomo central dentro do meu composto? A gente lembra que átomo central é aquele de menor eletronegatividade. Só não pode ser o hidrogênio. Por que não pode ser o hidrogênio? Porque o meu hidrogênio é um átomo monovalente. Então, entre carbono e oxigênio, o de menor eletronegatividade é o meu carbono. Então, a gente desenha ele aqui. Então, a gente tem o carbono. Bom, a gente tem que, na tabela periódica, verificar quantos elétrons o carbono tem na camada de valência. Carbono, família 4A, tem, então, 4 elétrons em sua camada de valência, que eu vou representar como bolinhas. Então, 1, 2, 3, 4. Não existe uma ordem para eu colocar essas bolinhas em volta. A gente vai colocando conforme for conveniente para formar as minhas ligações. Bom, o hidrogênio é um átomo monovalente. Sei que meu carbono precisa necessariamente realizar 4 ligações covalentes para completar a camada de valência. Meu oxigênio, ele é da minha família 6A. Então, ele precisa necessariamente realizar 2 ligações. Quando a gente pensa no meu oxigênio, então, eu posso pensar nele aqui, ó. 6 elétrons na camada de valência, então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele quer realizar 2 ligações, ele pode fazer 2 ligações com o meu carbono. 1, 2. O oxigênio está satisfeito, carbono não. Carbono ainda necessita de mais 2 ligações. E, coincidentemente, a gente tem 2 hidrogênios ainda para ligar. O hidrogênio tem só um elétron na camada de valência dele, então ele só faz uma ligação. Quando a gente realiza essa ligação, então, eu tenho aqui meu hidrogênio agora satisfeito, esse hidrogênio satisfeito, e o meu carbono realizando as 4 ligações covalentes. Então, todos os átomos estão satisfeitos. Camila, eu poderia pensar, por exemplo, já que meu oxigênio quer fazer 2 ligações covalentes em ligar com o hidrogênio? Poderia. Só que aí não haveria ligação com quem? Com o carbono. Não haveria outra forma da gente satisfazer as 4 ligações do meu carbono. Então, essa é a nossa fórmula de Lewis. Quando ele pede para a gente a fórmula em linha, a gente sabe que, necessariamente, todo par de elétrons compartilhados a gente vai representar com uma linha sólida. Então, eu tenho aqui o meu carbono, linha sólida com o meu hidrogênio, linha sólida com o meu hidrogênio. Tenho aqui uma ligação dupla, 2 linhas sólidas, 2 pares de elétrons compartilhados com o meu oxigênio. Nota que no oxigênio sobram ainda 2 pares de elétrons não ligados, que a gente chama de pares de elétrons livres. Então, a gente desenha eles aqui. Prontinho. Está faltando o que para a gente? A possível hibridização dos meus átomos de carbono. Então, ele quer carbono e ele quer oxigênio. Quando a gente fala em hibridização, a gente tem que lembrar da nossa teoria. A teoria da hibridização vem justificar para a gente as 4 ligações do meu carbono, minhas 4 ligações indistinguíveis.
Dentro da teoria da ligação de valência, não seriam possíveis que a gente fizesse. Então, a gente precisa hibridizar os nossos orbitais para conseguir fazer, então, as nossas 4 ligações. Então, a gente vai ter 3 tipos de hibridização. A hibridização do tipo sp3, minha hibridização do tipo sp2 e minha hibridização do tipo sp. Qual é a diferença entre elas? Todas elas vêm de um orbital s e 3 orbitais p do meu carbono. Quando a gente tem a sp3, eu usei os 4 orbitais na minha hibridização. Por quê? O meu orbital híbrido, ele faz ligação sigma, que é a nossa interação frontal de orbitais. Enquanto aqui no sp2 e no sp, nota que a gente não usou todos os orbitais p. Eu fico com orbitais p puros, não hibridizados. O p puro, ele vai ser responsável para a gente pela realização da nossa ligação π. Então, se eu tenho sp3, eu tenho 4 ligações sigmas acontecendo. Se eu tenho sp2, eu tenho 1 mais 2, 3 ligações sigmas acontecendo e tenho uma ligação π. Posso pensar, por exemplo, numa ligação dupla. Se eu tenho sp, Camila, bom, 1 mais 1 só são 2. Então, 2 ligações sigma e 2 ligações π. Quando a gente olha para carbono e oxigênio aqui, a gente tem o que sendo realizado? Uma ligação π, segunda ligação a se formar, tanto no caso do carbono quanto no caso do oxigênio. Então, os meus átomos aqui, com uma ligação π, representam sp2. Mas, Camila, ali no caso do oxigênio, não faz 4 ligações. Não, meu oxigênio só precisa de 2 para completar o octeto dele. E os outros orbitais híbridos, então, no caso do meu oxigênio? Já que eu tenho 3 orbitais híbridos. Bom, um está fazendo minha ligação sigma e os outros 2 estão aqui, comportando os nossos elétrons livres. Então, a gente vai se pegar principalmente no número de ligações π que esse átomo é capaz de fazer. Espero ter dado uma clareada aí nesse assunto que é bastante recorrente para a gente.